Foi o depoimento mais convincente e dramático que eu já vi num tribunal. Lyle Menendez deixou todo mundo impressionado. Entre os seus 6 e 8 anos, o seu pai tinha contato sexual com você? Sim. Você queria fazer aquilo? Quando Lyle Menendez foi depor e começou a chorar na hora, foi um silêncio absoluto. E quando a gente olhava ao redor, via pessoas vidradas em cada palavra que ele dizia. Todo mundo estava chocado e incrédulo. A descrição dos abusos, principalmente o abuso sexual, foi de cair o queixo. Eu ainda me lembro até hoje. Foi extremamente desconfortável ouvir os detalhes. Você pediu para ele não fazer? Pedi. Como você pediu para ele não fazer? Eu falei para ele que eu não queria. Ele estava emocionado. E o público também estava. Eu senti a emoção, mas eu não chorei como muitas outras pessoas, porque era muito, muito importante para mim conseguir analisar tudo que ele dizia. Eu pensava o tempo todo, será que é verdade? Será que é mentira? Mas ele foi tão convincente que pensei que ou ele estava falando a verdade ou era o melhor ator que já vi na vida. Ele falou que não queria me machucar. E que ele me amava. Isso era importante para você, o amor dele? Era sim, era muito. Mas eu ainda não queria fazer aquilo. Foi chocante ver um moço de 20 e poucos anos, naquela época, chorar daquele jeito. E não saber, na minha cabeça, no que acreditar. Uma pessoa capaz daquele assassinato saberia mentir. Então, eu nunca descartei a hipótese deles estarem mentindo para tentar se livrar da condenação. Eu só não sabia quando estavam mentindo e quando estavam falando a verdade. Usem esse tempo para poderem discutir o caso entre vocês. Depois do depoimento, a reação do júri foi tão profunda que a promotoria ficou bem preocupada com a chance do caso dar errado pelos motivos errados. Não por causa dos fatos, não por causa da lei, mas porque as pessoas seriam tomadas por emoções. A gente sempre vê novos tipos de defesa, e essa defesa, sem desmerecer, é de que o abuso os levou a matar. Certo, tá. E o que A defesa tentou mudar quem eram os vilões daquela história. Mas para a grande mídia não importava as nuances. Era um homicídio brutal. Muitas pessoas da área jurídica estão dizendo que essa defesa permite que garotos saiam impunes de homicídios a sangue frio. Nem precisa existir abuso. O abuso costuma aparecer quando o advogado aparece. No fim de cada dia do julgamento, o juiz aconselhava os jurados a evitar ver notícias sobre o caso. Era quase impossível. E um dos sinais de que a mídia estava do lado da promotoria foi o fato de que quando eu falava com amigos, mesmo se o assunto não fosse o julgamento, às vezes eles não se seguravam e perguntavam, já condenou eles? Uma pessoa comum consumindo a história da mídia normalmente ia parar nas manchetes. Algumas pessoas estavam fazendo um bom jornalismo e contavam uma história neutra. Mas a grande mídia continuava sendo, de algum modo, pró-promotoria. As pessoas que estavam lá todo dia viam muito mais informação. Quando eu vi o depoimento dos dois irmãos, eu refleti. Eles pareciam estar sentindo dor quando estavam depondo. Eu nunca tinha visto aquilo. Meu pai... No depoimento do Eric, quando foi falar dos abusos, ele relutava muito em dizer aquilo em voz alta. Pode responder a pergunta? Posso. Meu pai
abusava de mim. Foi um momento horrível. E ali onde estava o júri, o homem sentado do meu lado, escreveu no caderno dele. Alega que o pai abusou dele. Ponto final. E aí fechou o caderno, colocou no chão e cruzou os braços. E foi esse tipo de coisa que me fez pensar que a gente ia ter problemas na hora de decidir. Aqui em Los Angeles, um dos crimes mais notórios da Califórnia está chegando na última fase. Será que dinheiro seria uma recompensa justa para alguém que viveu a vida que Lyle Menendez viveu? O abuso sexual está aqui para fazer os pais parecerem tão maus que a gente esquece que eles morreram. A promotora Bozanis disse que as alegações de abuso sexual foram fabricadas. Mas para quem discorda, ela também argumentou: o Estado não executa abusadores de criança. Se você não consegue viver sob as regras impostas pelo seu pai, você pode simplesmente sair de casa, pode ir viver a sua vida. Que regra o Eric não queria obedecer, eu posso responder. Fica de 4 pra mim. Quando as alegações finais terminaram, o julgamento acabou. Não tinha mais nada que os advogados pudessem fazer. Estava tudo nas mãos daqueles 2 júris. Havia muita ansiedade para ver o que eles iriam fazer, porque a gente sabia que membros do público, repórteres, a maior parte do país estava dividida. Amanhã, em nosso país, 2 júris trarão suas decisões sobre o caso de homicídio dos Menendez. As instruções do juiz para ambos os júris tornam o veredito de inocência legalmente impossível. O juiz vai dar a opção para que condenem os irmãos pela acusação de homicídio privilegiado ou homicídio qualificado. Durante a deliberação, as mulheres do júri do Eric tinham motivos para acreditar que alguns dos homens ou estavam vendo as notícias ou tinham uma fonte de informação que poderia ter colocado pressão para uma postura condenatória, em vez de serem vistos como influenciáveis pelo grande público. Ainda não há veredito dos 2 júris no julgamento dos irmãos Menendez. O júri de Lyle Menendez completou 16 dias de deliberação. E o júri de Eric Menendez completou 14. A gente passou um mês discutindo. As mulheres do júri do Eric se ativeram às evidências. E os homens só queriam saber de justificar a opinião deles de que a coisa não podia ter sido do jeito que os irmãos Menendez disseram. Só estavam preocupados com o fato de que um homem nunca abusaria dos filhos. O júri estava dividido por questões de gênero, porque metade do júri, que eram todos homens, queriam homicídio qualificado e todas as mulheres queriam homicídio privilegiado. E hoje, com o impasse do júri de Eric Menendez, uma suspensão foi declarada no caso dele. Hoje em Los Angeles, a suspensão para Lyle Menendez. O que você acha de um novo julgamento? Você acha que vai ser possível? Nada para a comentar. gente não achava um grupo de pessoas numa sala que concordasse sobre o caso. Então, esperar que os jurados concordassem era esperar demais. Eles não conseguiram. Acho bom todo mundo se acalmar. Eu não vou sair correndo. Perguntem devagar. Você deu uma certa dose de sucesso no fato de que você conseguiu convencer parte do júri de que o abuso infantil foi uma desculpa para o homicídio? Não, a gente nunca disse que abuso infantil é uma desculpa para homicídio. Só dissemos que o abuso infantil cria um medo terrível e que esse medo, dentro de algumas circunstâncias, pode levar as pessoas a agirem, porque elas sentem que não têm escolha. A promotoria tinha um certo clima de que a coisa tinha sido desmoralizada porque parecia que a justiça tinha sido corrompida. E quando a gente soma um alto nível de escrutínio midiático, a pressão se torna, não digo insuportável, mas com certeza mais alta do que um ser humano médio pode imaginar. Para a promotoria, foi uma perda gigantesca. Aquele era um dos casos mais notórios em que eles tinham trabalhado. Foi bem constrangedor. Aproxime-se. Podem começar com as perguntas, por favor. Como vocês perderam o caso? Não falem que perdemos. A gente não perdeu o caso. Isso não é sobre ganhar ou perder. Não é um jogo de basquete, nem de beisebol, nem de futebol. Isso é justiça. Nós vamos fazer o julgamento uma segunda vez.
Vocês vão tentar a pena de